As histórias que a vida escreveu. Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E convido a todos que conheçam o nosso site elicorreiaoficial.com.br. Olha, espaço mulher, turismo, cursos, espaço leitura, tudo num único site, inclusive o Maga Eli. Atenção, gente, é elicorreiaoficial.com.br o nosso site. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, o Réveillon e suas revelações. Me casei cedo. Minha família não foi muito favorável, mas acabou aceitando porque eu estava muito apaixonada por Francisco. E Francisco também muito apaixonado por mim. E sendo assim, ninguém ia nos separar nunca. Então era melhor que eles concordassem do que ir contra, porque de qualquer maneira nós iríamos ficar juntos. Após o casamento, eu tentava conciliar, trabalhar fora, cuidar de nossa casa, estudar à noite e ainda achar tempo para as minhas melhores amigas, Zelma e Suzana, as quais cresceram comigo, e sem falar, claro, cuidar do meu marido. De nós três, eu, Zelma e Suzana, a mais estressada sempre fui eu, porque eu queria resolver as coisas logo. Sabe aquele estresse, aquela ansiedade? Eu nunca gostei de ficar enrolando como essas minhas amigas faziam. Eu era assim, era papum, queria resolver as coisas imediatamente. Falando em coisas, duas que eu não admitia de jeito nenhum era mentira e traição. Eu sempre falava para Francisco, que era 10 anos mais velho que eu, que ele podia saber de uma coisa: eu o mataria se eu soubesse de traição. Sim, eu falava para ele mesmo: eu te mato se um dia eu souber que você me traiu. Aí ele vinha para perto de mim, me abraçava, me beijava e dizia: isso nunca vai acontecer, meu amor. Por que eu faria isso? Se eu tenho você, que é a mais linda mulher do mundo, que é o meu grande amor. Fica tranquila, querida, imagine se eu teria coragem de uma coisa dessas, trair você. Aquela minha amiga, a Zelma, se casou 5 anos depois de mim. A outra amiga, a Suzana, começou a namorar com um rapaz que ela conheceu no casamento da amiga. Nessa época, eu descobri que estava grávida. E foi aquela alegria, aquela festa. Eu e meu marido, curtimos demais esses 9 meses de espera. E até que por fim nasceu Miguel, uma fofura de bebê. Lindo, 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 maravilhoso. Tinha traços meus, mas também tinha muitos traços do pai. Certo dia, aquela minha amiga, a Zelma, me convidou para ir almoçar em sua casa. Também convidou outras pessoas e entre elas, claro, a Suzana. No final do almoço, quando todos já tinham ido embora, eu ajudei Zelma a colocar aquela cozinha em ordem. E a Suzana também estava ali do nosso lado, sabe, tentando ajudar, enxugando louça, mas estranhamos. Suzana estava meio calada. Desde a hora que ela chegou, ela estava um pouco triste, talvez. E eu quis saber o que estava acontecendo. Já que todos foram embora, estávamos só nós três ali, as velhas amigas, né? Então a gente falou com a Suzana: se abra, Suzana, vai, se abra aí, diz aí o que está acontecendo com você. Nós nos conhecemos desde crianças, nós conhecemos uma a outra até no olhar. E foi quando ela me disse que estava daquele jeito porque ela desconfiava que o noivo estava lhe traindo. Eu que sempre detestei ouvir essa palavra, traição, eu já fiquei brava com a Suzana.
Dá um pontapé nesse cara, Su. Dá um pontapé nesse cara. Chuta o pau da barraca de uma vez. Onde já se viu? Você é tão bonita, educada, maravilhosa, inteligente, aguentando traição. Acaba com tudo isso aí, amiga. Acaba já, parta pra outro. Se fosse comigo. Ah, se fosse comigo. Eu voltei pra casa revoltada, imaginando o que a Suzana não estava sofrendo, já que era tão louca pelo noivo. Durante esse trajeto, da casa da Zelma até a minha casa, eu vim com aquilo martelando na minha cabeça: traição. São duas coisas que eu disse no começo dessa minha carta, que eu não suporto, eu não aceito, eu não admito: mentira e traição. E vim com aquilo martelando. E eu comecei a imaginar eu sendo traída por Francisco. Não, começou a passar. Deus me livre do que eu não seria capaz de fazer, sabe? E sem que eu desse conta, sem que eu percebesse, eu vinha pela rua brigando com meu marido, imaginário. Não, ordinário, sem vergonha, você vai me pagar, eu sou capaz de te matar, sabe? Eu cheguei até a falar alto, cheguei até a gesticular, discutir. Acontece muitas vezes, né, que você tá tão com raiva, tão nervosa, que você começa a falar sozinha e fazer gesto. E era o que eu tava fazendo. Desci, sabe, do ônibus e vim assim, brigando com meu marido, na imaginação, discutindo, gesticulando: sai de perto de mim, sai de perto de mim. Mas eu própria não notava que eu vinha fazendo isso. Às vezes eu parava, me virava como se estivesse com ele ali do meu lado, e, sabe, e nervosa, que eu não queria a companhia dele. Vai. Já pensaram que loucura, que doidice? Eu sozinha, caminhando e brigando com meu marido, falando com postes, paredes, muros, como se fossem eles Francisco. Não, é uma coisa de doido. Mas é que eu nunca admiti mesmo traição e mentira. Então, com a Suzana desconfiada e talvez até com certeza de que estava sendo traída, aquilo me mexeu comigo. Eu só sei que eu cheguei em casa com ódio do Francisco, como se ele tivesse realmente feito alguma coisa, algo muito grave. Quando ele entrou, ele veio de costume me dar um abraço, um beijo. Eu já empurrei ele com força. Francisco não entendeu nada e me perguntou: o que foi, amor? Que é isso? Tá doida, é? O que eu fiz? Só então a ficha caiu. E eu parei por um instante. Nossa, acho que eu tô louca mesmo. Eu vim brigando tanto com ele no caminho, né, que agora, quando ele chegou, eu empurrei ele com raiva, como se tivesse acontecido alguma coisa. E ainda nervosa: você não fez nada e é bom que continue assim, não fazendo nada. Porque se você fizer alguma coisa, você sabe do que eu sou capaz de fazer. Aquilo passou, eu reconheci que eu estava exagerando, né, nas minhas imaginações. Aquela minha amiga Suzana terminou o seu noivado porque realmente vinha sendo traída. Ele estava com um caso com uma prima dela. Vejam só. Por isso que ela estava desconfiada, ou por isso que ela tinha até certeza. Ele estava de caso com uma prima dela. Essa minha amiga, quando descobriu o fato, quando se comprovou mesmo, sofreu tanto, sofreu muito, caiu em depressão e pensava até em morrer. Quando só aos poucos, com a nossa ajuda, foi se recuperando. Todos os anos, a minha mãe preparava uma grande festa no final de ano. Ela adorava reunir toda a família e não admitia que ninguém faltasse. E mais um fim de ano chegou. E mamãe, toda entusiasmada, correndo fazendo isso, correndo fazendo aquilo, a cozinha com ajudantes, porque senão mamãe não daria conta. Começaram a chegar primos, tios, netos, mais os 8 irmãos, quer dizer, a casa lotada, como sempre nas passagens de ano, como sempre no Natal e passagem de ano, mas principalmente passagem de ano, porque aí a família inteira se reunia e com muita festa. Casa lotada, cada um se acomodando do jeito que dava. E todos nós sabíamos
Depois da meia-noite, o jantar, a ceia do Réveillon, som lá fora tocando alto. Todo mundo ali nos aperitivos. Um que quer dançar, outro espera a comida, outro conta piada. Já mais longe um pouco, parentes falam sobre o ano que está terminando, sobre a expectativa, né, do ano que vai nascer. Bem, animação total. Aliás, como sempre foi nessas ocasiões. Não demorou muito, eis que as amigas de minha mãe começam a trazer aquelas panelas de comida e o pessoal então com fome, mas na base da brincadeira aplaudia a cada panela que chegava. Quer dizer, iria se fazer a mesa e se esperaria meia-noite, né? Era uma farra só, sempre foi assim. Mamãe, meus pais sempre quiseram a casa cheia, principalmente no Natal. Mas no Natal, às vezes, cada um tem que passar com a família do outro, então não tinha como reunir todos. Mas na passagem de ano, todo mundo junto. Havia muita fartura, arroz, feijão, salada, assados, doces dos mais variados. E o pessoal foi se acomodando naquela enorme mesa feita de madeira sobre cavaletes. Quando então começa a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Uma festa, uma alegria. E aí o meu pai dá o sinal. Agora, todo mundo comendo. Vamos começar o ano comendo. E todos então estão comendo, começam a comer, sabe? Meu pai, que estava sentado perto do meu irmão Sidney, parou de comer num dado momento e perguntou para esse filho: o que você disse para Silvinha, filho? Que era para ela contar alguma coisa. Contar o quê, meu filho? A Silvinha é minha irmã mais nova e morava na companhia dos nossos pais ainda. Era a mais nova e a única que não tinha assim um compromisso, vamos dizer, sério no amor. Então ela morava ainda com os nossos pais. Aí o meu irmão respondeu a papai que ela mesma, a Silvinha, que contasse. Nesse instante, a minha irmã Silvinha empalideceu de tal forma que eu pensei que ela fosse desmaiar. As pessoas que estavam mais próximas do meu pai começaram a querer saber: conta, conta, conta. Quer dizer, Silvinha, o meu pai pergunta para o meu irmão Sidney o que ele falou para Silvinha que era para ela contar, mas contar o quê? E ele então disse para o papai: ela que conte, pai, ela que conte. E como aquelas pessoas ao redor ali perto começaram a gritar: conta, conta, não guarda segredo, não guarda segredo, conta, conta. A Silvinha, muito brava, nervosa, começou a xingar o meu irmão Sidney. Ela gritava para ele: cala a boca, Sidney, cala a boca. E ele dizia: fala, Silvinha, conta. Papai, vendo a filha nervosa, a minha irmã nervosa, o nervoso dela, disse que ela se acalmasse e que podia contar o que fosse. Ué, qual o problema? O que é que você tem para contar? Conta! E segurando na mão de Silvinha, ele falou: conta, filha, eu tô aqui do seu lado, vai, conta. O que foi que teu irmão falou para você contar e que você não quer contar? Então foi Sidney que resolveu se antecipar. Já que a irmã mais nova, Silvinha, não ia contar o que ele tinha dito a ela, então ele, na frente de todo mundo, disse o seguinte: então eu vou contar. Aí todo mundo, nessas alturas, está prestando atenção. Gente, quero dizer a vocês, nessa passagem de ano, como sempre, muito alegre, muito festiva, a Silvinha está grávida. Então eu pensei: meu irmão caiu do cavalo, porque se a intenção dele era fazer uma revelação assim chocante, né, constrangedora para nossa irmã, eu nem sei por que razão ele teria feito isso. Deu errado para ele. Deu errado para ele, porque papai sorriu e disse para minha irmã: mas o neto para mim e da minha filha mais nova.
Meu Deus, que alegria! Mais um neto! Aí todo mundo... Êêê! A minha mãe foi quem ficou um pouco abalada. Principalmente porque ela não sabia, e geralmente a filha fala em primeiro lugar para a mãe, e ela foi falar para o meu irmão. E agora meu irmão fez a revelação. Minha mãe ficou um pouco abalada. O resto da família, no fundo, vibrou. Só que a minha irmã continuava pálida, e meu irmão com uma risada irônica. Tipo assim, ainda tem mais coisa. Não era só o anúncio da gravidez da minha irmã. Deu a entender, né, diante de todo mundo ali, que havia mais alguma coisa. Quando então meu pai perguntou quando iria conhecer o pai do bebê. Aí Silvinha começou a chorar. Então imagine, em meio à festa, em pleno Réveillon, meu irmão, depois da passagem da meia-noite, instiga a minha irmã a revelar alguma coisa. Ela não revela, ele diz então que é a gravidez. Mas quem é o pai? Até então ninguém se preocupou, né, com o pai. Quem é o pai? Foi então o meu pai que se antecipou dizendo: olha, essa conversa de quem é o pai da criança, vamos deixar para depois. Vamos deixar para depois, gente. Vamos deixar para depois. Isso aí é entre eu e ela, entre nós e ela. E aí, em particular. E se o pai da criança não assumir, então eu assumo. Aí todo mundo vibrou. Sidney provocou mais uma vez minha irmã a dizer quem era o pai. Conta, Silvinha. Conta. Diz aí pra todo mundo quem é o pai. Meu pai interfere mais uma vez e diz: ô Sidney, deixa que essa é uma conversa em particular. Depois a gente conversa vamos comemorar o ano novo? Vamos viver o Réveillon? Mas Sidney olhava para minha irmã e ela chorava cada vez mais. Então Sidney disse: conta de uma vez que o pai do seu filho é o Francisco. Nesse momento, todo mundo parou com a algazarra. Peraí, todos se calaram. Foi então que eu olhei por Francisco, meu marido, e percebi que se Silvinha estava pálida, agora quem ficava com aspecto de defunto era ele. Como todos os olhares se voltaram para ela, ninguém se deu conta que meu marido, o Francisco, estava quase tendo um infarto ali na cadeira. Eu olhei para ele e perguntei que tipo de brincadeira era aquilo. Silvinha olhou para mim e balançou a cabeça. Confirmou. Meu marido começou a gritar: a culpa é sua! A culpa é toda sua, Silvinha! Foi você que me seduziu! Foi você que deu em cima de mim! Silvinha, do outro lado da mesa, começou a gritar: mentira! Mentira! Nós temos um caso já há 5 anos e somos muito apaixonados! Fala aí, Francisco, é verdade ou não é? Minha mãe, nessa hora, se levantou e também começou a gritar: seu desgraçado, seu maldito, isso nunca aconteceu na família, é uma vergonha, seu ordinário. O que você fez com a menina? O que você fez com a minha filha mais nova? O que você fez com a caçula, grávida de um filho seu desgraçado? Sidney olhou com deboche para minha mãe e disse: mãe, para de ser hipócrita. Tudo bem que o Francisco não é nenhum santo. Até porque, se chifre fosse flor, a cabeça da minha irmã seria um jardim. Pois o Francisco tem mais mulher fora de casa do que se imagina. Inclusive, eu já ouvi dizer que ele até paga a pensão a uma das mulheres. Mas isso não vem ao caso, viu, mãe? Isso não vem ao caso, não. Afinal, mãe, você também tem seus segredinhos, não é mesmo? Nessa hora, mamãe avançou em Sidney e começou a esbofeteá-lo, a ponto de arrancar sangue do nariz dele. Então Sidney, rindo e de forma ainda irônica e debochada, diz: mãe, por que você não aproveita e conta pro pai de quem a Silvinha é filha? Nessa hora foi papai que se transformou.
segurou no braço da minha mãe e nervoso começou a perguntar: que é isso? Que é esse... Que o Sidney está dizendo? Que o Sidney está falando? De quem é? De quem... Olha, papai não conseguia falar. Papai estava gago. Papai estava totalmente transtornado. De quem a Silvinha é filha, mulher? Fala ou te arrebento. Isso tudo numa passagem de ano. Isso tudo no Réveillon. Depois que teve a contagem regressiva, a comida servida, começou a acontecer tudo isso. Fala! De quem é a Silvinha é filha? Como o Sidney sabe dessas coisas? Minha mãe agora era só gritos e choro. Então Sidney disparou: pai, a Silvinha é sua sobrinha. Ela é filha do seu irmão, o Tadeu. A mãe teve caso com ele quando o senhor era caminhoneiro, vivia viajando e por muitos dias ficava longe de casa. Foi aí que aconteceu e a Silvinha nasceu. Eu e meu pai ficamos em estado de choque. Essa revelação, em plena passagem de ano. Eu olhei para meu pai olhou para mim. Olhei para o Sidney e perguntei o porquê ele estava fazendo tudo aquilo. O que o motivou a contar tudo isso, justamente numa passagem de ano. Foi quando ele me falou. Foi quando ele olhou para mim, também com aquele riso irônico, e disse: mas não é tudo ainda não, minha irmã. Não é tudo ainda não. Sabe de uma coisa? Cada um aqui tem um podre pior que o outro. E eu estou de saco cheio. Não aguento mais ver tanta hipocrisia maquiada, escondida por uma falsa moral, quando na verdade um apunhala o outro pelas costas. Este meu irmão Sidney, ele deu uma pausa e começou a falar. O único que presta aqui é o nosso pai. O resto é um bando de gente falsa, fingida. Isso mesmo, hipócrita. E começou a falar de tios, de primos, a ponto dos meus tios e primos partirem para cima dele, enfurecidos. Mas nós não deixamos. Cada um ali devia deixar a máscara cair. Se é isso, então, nessa passagem de ano, que cai a máscara de todo mundo, então. E Sidney me disse que era para eu fazer um exame HIV. Faz um exame HIV, viu, minha irmã? Faz um exame, pois o seu marido não deixa passar nenhuma mulher em branco. Seja quem for, ele carimba. E quanto a Silvinha, olha... fica mais quieta, Silvinha, fica mais na sua, porque você já é bem rodada. E também contou que quando um de nossos tios teve um grande desfalque em sua empresa... Lembra, tio? Aquele desfalque? Tio, foi a tia. Sim, que te roubou pra dar dinheiro pro amante dela. Fala a verdade, tia. É ou não é? Fala a verdade, tia. Agora, tá na hora da verdade. Meu tio ficou assim... simplesmente perdido. A minha tia não sabia o que falar. E também contou que a irmã da minha mãe apanhava tanto do marido e nunca disse a verdade, que os hematomas eram das suas que ela levava, e ficava quieta para não perder o marido. Antes, ruim com ele, pior sem ele. E também revelou que das 14 primas, 3, pelo menos, trabalhavam em sala de massagens. Aqui tem 3 primas aqui que trabalham em salas de massagens. E os maiores clientes são pessoas da própria família. Tudo acabou ali. Diante de tantas revelações bombásticas, a família praticamente destruída. Como eu pude ser tão cega? Justo eu que era tão exigente. Comigo se trair morre. Comigo isso, comigo aquilo. Para encerrar, meu irmão cochichou no meu ouvido. Você quer saber por que eu fiz isso? É porque eu estou doente e vou morrer em breve.
e não queria levar isso comigo para o túmulo. Me pediu perdão, me beijou no rosto, não disse em qual órgão, mas era um câncer, e foi embora. Nunca mais eu ouvi. A partir de então, me separei de Francisco sem fazer barraco, não valia a pena matar ou morrer por causa disso. Fiz o exame de HIV, graças a Deus deu negativo. Meus pais se separaram. Aquele meu tio do desfalque quebrou a cara da sua mulher e também quebrou a cara do amante. Quem diria? Uma família aparentemente perfeita, de respeito, no entanto, quanta podridão. Inclusive 3 primas, trabalhadoras de salas de massagem. Não sei se eu agradeço o meu irmão ou o condeno. O fato é que ele não mentiu. Arrancou a máscara de todos. Meu pai, coitado, hoje mora comigo e o meu segundo marido. Hoje não sou mais tão controladora, afinal, não adianta. O Francisco, ele não se conforma com a separação e não para com mulher alguma. Quanto à minha irmã Silvia, a Silvinha, está lá, criando a sua filha sozinha, filha que é dela e do meu ex-marido Francisco. E quanto ao meu irmão Sidney, de fato, veio a morrer 3 meses depois. Mas uma coisa é certa: morreu, mas não levou para o túmulo nenhum segredo que ele tinha dentro de si. Revelou tudo, não guardou nada e morreu em paz com a sua consciência. Esta mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O Réveillon e suas revelações. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.